Oi, gente, o vídeo de hoje é com quem? Bem... Finalmente, depois de 3 anos, quase 3 anos, eu consegui trazer aqui. Então, roda a vinheta, Sabrina. Esperando a vinheta. Atendendo a pedidos depois de 2 anos eu consegui atender, que foi a presença magnâmica do meu marido. R-A. Fala soletra, porque ninguém sabe escrever. E-R-H-R-A-Y. Pronto. Como vocês falam que eu falo demais, ele já não fala, gente. Acho que por isso que eu compenso. Eu não vou ficar falando de relacionamento aqui, tá, gente? Que eu sei que vocês querem tudo candinha. Mas eu vou entrevistar pra falar sobre sua carreira, tá? O povo acha que a gente nasceu assim, tipo, já bem sucedido na vida. Não é assim, tem que trabalhar muito. Ralei muito. Então tá, quantos anos você tem? Tem que falar? Não, tô brincando, pula essa. Onde você nasceu? Eu nasci em Taiwan, na cidade de Taipei, lá do outro lado do mundo. Chinês, naturalizado brasileiro, vim com 7 anos de idade. Bebezinho. Porque ele era muito fofo. A gente morou 1 ano em São Paulo, depois a gente foi pro sul, a gente e minha família. A gente foi pra Porto Alegre. E aí a minha infância toda, adolescência toda foi em Porto Alegre. Tipo, já foi pra escola, já se virou em chinês? Como Não, foi? então, eu entrei no primeiro ano primário, né? Entrei bebezinho, criancinha, sem saber falar nada de português. Criança aprende rápido. Aí em 1 ano já tava falando português com meus coleguinhas, amigos, foi fácil. Então, o grande ponto é, você já sabia que você queria fazer publicidade? Você já sabia o que você queria fazer com 17, 18 anos, que é quando presta vestibular? O que aconteceu? Durante a minha adolescência, imagina, filho de imigrante, você acaba trabalhando com seus pais. Meus pais tinham um restaurante no sul, né? O nome do restaurante é Mandarim. Só que a história do meu pai é muito louca. Meu pai trabalhava em cinema em Hong Kong, né? E ele conhecia a minha mãe que trabalhava na Kodak. Vamos dizer assim, deve ter um DNA de foto, de imagem. E foi dali, começando o estágio durante a faculdade, que eu comecei a fazer produção fotográfica. Aí a vida começou. A vida começou dentro de uma agência de propaganda, estagiando. Viu, gente? Tem que sofrer. Não, eu estagiei bastante. Eu acho que eu estagiei durante quase 3 anos, assim, pulando de agência em agência. A primeira agência que eu estagiei foi na Standard Ogilvy Madison. Isso já de cara já E aí depois eu fiz outras agências, Scala, eu trabalhei na... Eram agências grandes ou não? Eram agências grandes do Sul. A Scala hoje ainda é uma das maiores do Sul. Trabalhei na América, eu trabalhei na Centro de Propaganda, eu trabalhei com o alemão Lauter, da Paim Lauter Macedo. Mas calma, pera. Você já sabia, nesse monte de agência que você estava trabalhando, você já sabia assim o que você queria fazer? Você já foi direto para a direção de arte ou você achou que podia ser outra coisa? Ou já caiu? Não, assim? Como eu tinha essa relação, entre aspas, com imagem e fotografia, eu comecei trabalhando em produção gráfica. E na produção gráfica você acaba produzindo o que o diretor de arte, um redator, tem como ideia. Então chegavam as campanhas prontas para mim, eu tinha que produzir aquilo, fazer a foto, fazer a parte técnica. E aí você via que tinha trabalho ruim e falava, não, eu vou fazer isso aqui. Não tinha trabalho ruim. Gente. Tinha sim. Tinha os trabalhos, eu queria produzir, na verdade, eu estava produzindo aqueles trabalhos e eu falei assim, não, eu também quero criar esses trabalhos. E foi ali que eu comecei a estagiar na criação. E aí sim, a parte de direção de arte, né? Então comecei muito cedo, já estagiando em direção de arte. E trabalhando bastante, né? E trabalhava bastante. Mas então, essa dúvida que tem que tirar hoje em dia. Então, eu ralava muito, porque eu ia pra agência de manhã, eu saía na hora do almoço, só que ao invés de almoçar, eu ia pro restaurante dos meus pais ajudar. Então eu trabalhava das 9 ao meio-dia na agência, ao meio-dia até as 2 eu trabalhava no restaurante, aproveitava e comia alguma coisa, saía do restaurante, voltava pra agência e trabalhava o restante do dia, né, das 2 até as 7 da noite, saía da agência e ia pra faculdade. Então um dia era puxado. E outra, muita gente não quer trabalhar muito, né, quer já as coisas assim. Você percebe esse tipo de coisa, não? Não, mas eu acho que tem que entender que o mundo também mudou, a velocidade das pessoas também é outro timing. Talvez não se conquiste da mesma maneira o timing das coisas. Mas com certeza. É esforçado igual? Não, eu acho que não. Igual, precisa de uma dedicação. Eu acho que assim, a pessoa precisa ser determinada, precisa ter disciplina, tem que ter muita força de vontade. Senão não desistir, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Em qualquer área. Né? Não só na publicidade, mas em qualquer área. É ter aquela mentalidade de ser dono. Pensar que aonde você trabalha é seu e cuidar como se fosse seu.
Eu acho que o futuro é mais promissor. Não, e no tempo que nós, assistentes de arte, a gente limpava a mesa do diretor de arte, Mentira. a gente limpava as réguas, né? Não tinha computador na época, era tudo meio na mão. Então, tinha um trabalho artesanal muito maior. E aquela coisa de estúdio, a gente trabalhava em estúdio, então tinha que preparar material e depois deixar tudo pronto. É meio cozinha, imagina assim, você cozinhar, depois tem que lavar a panela, lavar pratos, né? E deixar a cozinha toda arrumadinha. Então, no estúdio era um pouco isso, né? Então, a direção de arte naquela época era muito mais manual. Acho que era mais gostoso até, né? Tinha um craft, né? A gente fala de craft, que é essa coisa de cuidar com preciosidade, aquela coisa de ourivesaria, né? O cara que cuida de joia. Então tem um detalhe, tem um cuidado Acho que maior. o seu olho era ótimo pra isso, né? Onde foi que você sentiu que sua carreira, assim, deu boom, assim? Eu saí de Porto Alegre, como qualquer publicitário que almeja algo mais, né? Porque o mercado brasileiro fica em São Paulo, né? Então não adianta a gente também dizer que não, que cada mercado tem o seu mercado, sim, mas São Paulo é a Meca da publicidade brasileira está em São Paulo. Então todo publicitário com uma ambição maior, ele queria trabalhar em São Paulo. E eu vim para São Paulo. E a gente sempre trazia debaixo do braço a pasta, portfólio, né? A gente rodava pelas agências e a gente falava sempre assim, aqui em São Paulo sempre tinha um gaúcho ou um baiano trabalhando nas agências, porque eram mercados que atendiam muita gente, esse povo de fora. E eu fui mostrar minha pasta para DM9. E quem me recebeu foi um diretor de arte que hoje chama Lolo, né? Ele viu a pasta, achou a pasta super boa, né? Ele falou assim, puta, deixa a pasta comigo que de repente eu consigo mostrar pro Nizam. Ele não conhece Nizam Guanais, um dos ícones da propaganda brasileira e mundial. Aí o Lolo falou assim, vou mostrar pro Nizam. Eu já super feliz da vida, puta, o Nizam vai ver a minha pasta. Nem tava pensando em ser contratado e nada. O Lolo falou assim, vem amanhã e pega a pasta. Isso era de uma sexta para sábado, eles trabalhavam sábado e domingo, realmente como as pessoas trabalham muito na publicidade. Eu sei que não é, hoje não é saudável, né? Mas quem gosta, aí tem uma diferença pela paixão, né? Quando você gosta de trabalhar, gosta de fazer o que tá fazendo, ou você vai trabalhar na agência ou você vai trabalhar em casa. É que a gente trabalhava na agência porque tinha recurso, tinha computador, tinha equipamento. Os amiguinhos todos. Os amigos. Então era uma turma. E aí eles estavam trabalhando no sábado, eu falei, vem amanhã pegar a pasta, que aí eu vou tentar mostrar pro Nizam. Vou sábado de manhã pegar minha pasta, aí o Lolo vem com a minha pastinha debaixo do braço e disse, puta, eu não consegui mostrar pro Nizam. Infelizmente não deu tempo, ele não conseguiu ver. Eu, tudo bem. Aí quando eu pego a minha pasta de volta, entra o Nizam na agência. Aí entra ele na agência, eu fico assim, né? Gente? Fiquei congelado. Pô, Nizam. Aí o Lolo falou assim, pô, Nizam, esse é o menino que eu te falei ontem. Dá uma olhada na pasta dele. E ele entrou assim, que porra é essa, né? Que é isso? Aquele jeitão dele, né? Aí ele pegou a minha pasta e folheou como se fosse uma revista assim, ó. Aí quando começou a fazer isso, ele não gostou de nada, né? Aí fez e fechou a pasta assim, pode começar na segunda. Aí foi isso, né? Eu falo sempre essa história assim, eu nunca ganhei na loteria esportiva, mas deve ser essa sensação, porque é a sensação que vai mudar a sua vida. E aí mudou, né? Ele não quer contar, gente, mas sei lá que ele criou os bichinhos da Parmalat. Eu acho que algumas campanhas, vamos dizer assim, mais icônicas. Que fala das campanhas. Que vocês provavelmente devem conhecer, porque tá no ar até hoje. O iDigital do Itaú, fui eu que fiz. Mamíferos da Parmalat. Quando eu falo fui eu, assim, existi eu e mais algumas pessoas envolvidas criativos, né? Mas o nascedor da ideia sempre é a dupla de criação, ou de um cara só, ou de uma turma. Super 15 da Telefônica, o cachorrinho do IG. Então, muitas campanhas, vamos dizer assim, bem famosinhas, nasceu comigo dentro da DM9, trabalhando para a agência DM9. Imagina assim, eu era diretor de criação da Upper, uma agência lá do Sul, e eu entrei na DM9 como assistente de direção de arte. Tem que ter humildade nessa hora. Fui do 10 ao 0, Tem gente que não aguenta esse tipo de coisa. Mas você estava entrando na elite da propaganda brasileira. Então, fazer parte daquela... Era assim, Dream Team, né? Tinha Tomás Lorente, Carlos Domingos. Era uma turma muito, muito foda, né? Palavra certa, porque a propaganda naquela época foi talvez um dos melhores momentos da propaganda brasileira. E eu, em 8 anos, eu acabei virando
diretor de arte sênior, diretor de criação, VP de criação, diretor de criação da América Latina e provavelmente eu fui um dos primeiros diretores de arte que fui morar nos Estados Unidos para trabalhar na DDB de lá. E a gente se conheceu de trabalho, né? Porque todo mundo as E candinhas agora querem saber. A gente se conheceu lá porque eu tinha uma revista. Na verdade, ele queria fazer anúncio na minha revista. E daí a gente começou a atender o mesmo cliente e acabou se conhecendo. Depois de um ano, ele se declarou, gente. Um ano, tá? Eu nem imaginava. Um ano paquerando. Ela não queria nada comigo. Não, eu queria nada porque eu não tava trabalhando, gente. Tô trabalhando, eu não tô nem focada em outra coisa. Eu falei no meu vídeo de trabalho que eu só trabalhava muito. Mas tem uma data icônica que eu sempre guardo. A gente tá junto desde 9/9/99 na agência DM9. Que foi uma festa na garagem, né? Na garagem da agência. E depois disso, a gente começou a namorar e ele me aguenta até hoje, né, amor? 20 anos. Eu sou chata. É isso aí. Sou brava. É isso aí. Para, responde. Não é brava, não é chata. Ai. Maravilhosa. Ai, nossa. Voltando pra publicidade, assim, tipo, resumido, tá? Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. As pessoas confundem marketing e publicidade. É diferente? O que é a publicidade pra você, assim? É a campanha? Não, publicidade, marketing, estamos falando de vender marcas, vender produtos. Não, marketing é como você vai fazer. Publicidade é, vamos dizer assim, a categoria, né? Ela é apaixonada por ele, gente. Ela tá aqui na marcação, então eu vou pegar ela no colo, a Twig. O Era, até hoje, gente, ele pode ser o, sei lá, o dono da agência, ele vai até hoje, trabalha de madrugada, até hoje acompanha a filmagem. Não tem essa de ficar só porque é fodão, largar todo mundo lá que se vire. É a sua agência, né? É o seu mas nome tem que tá gente envolvido. Você precisa estar ali pertinho. Até porque tem uma equipe junto, né? Então tem uma turma. Sim, você sempre tá junto. O que acontece é que as pessoas assumem um cargo, às vezes, muito bom e larga e fica num pedestal que não pode fazer mais nada. Chama assistente. Tem que descer o salto, né? Exatamente. E depois da DM9, resumidamente. Aí eu saí da DM9 em 2000, né? Em 2002. E eu abri a minha própria agência em 2002. Aí em 2002 eu abri a agência, chamava Borguer Lowy. Na verdade não era nem Lowy, né? Era Borguer. E aí nós vendemos em 2006 para uns gringos. Depois eu saí em 2011, final de 11, e fiquei um tempo naquele negócio chamado não compete, né? Quando você vende a sua empresa, em alguns contratos você não pode trabalhar na mesma área para não ter conflito, para não pegar os mesmos clientes, pegar os mesmos funcionários, então você tem que ficar de quarentena, né? Eu cumpri uma quarentena e aí em 2014 eu lanço uma nova agência chamada BTC. A BTC pertence ao Grupo Havas, é a maior agência da França, é uma das agências mais criativas da França. Provavelmente vocês devem conhecer alguma coisa que foi feito pela BTC, como os bebês da Evian, a campanha da Louis Vuitton. Então a gente cuida de Louis Vuitton, Air France, né? Então as campanhas que provavelmente vocês também já viram, né? Air France. A Air France foi meio que a gente criou aqueles vídeos de segurança de um jeito mais de entretenimento. E Lacoste, né? Eu acho que Lacoste, uma das campanhas mais icônicas. Sabrina, passa aí. Ó, Sabrina, já tá íntimo já. Tô com ciúme já. Deu uma leve pegada. Ó, se não quiser mais trabalhar com a Fabiola... Ai, que... A gente contrata, tá? Alan também, viu? Não, olha, gente... Eu vou confessar um negócio, tá? Pode confessar eu também. Nunca ajudei em nada. Tudo que ela fez foi por conta própria. Tá? Nem o logo, né? A única coisa que eu criei ela vem agora, a pérola. Foi o nome. Ai. Hipnotique. E nem era Hipnotique, era Hipnotique. Hipnotique. Hipnotique, eu que falei Hipnotique depois. Não, foi Hipnotique. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, porque aqui é tipo quase um eclipse, né? Ele só vem de tempos em tempos, quando a gente trouxer de novo. Quem quiser faz pergunta aqui, se perguntar muito eu peço a parte 2 com as perguntas que foi desse aqui, mas vai demorar um pouquinho, que também é assim. Tipo, não fica pedindo estágio nem nada. Quem quiser é Havas/BTC, vai lá, pede lá pra ele, tudo lá, não, tá? BTC Havas. BTC Havas. Sabrina, toca a vinheta, ó. O Alan que criou essa vinheta, gente. Ó, então é isso. Beijo, tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Vira um pouquinho, vamos ver como fica. Ai, meu Jesus Cristo. Estica aqui e abaixa aqui. Aí.
Gente, agora que eu não tô aqui, sabe o quê? Eu tô entrevistando, só que você tá olhando de frente, né? Não é nada de entrevista. A gente tá, tipo, lado a lado. Não, virei É blogueira. porque é importante que agora ele, né, tem que olhar de frente. Vocês pediram tanto. Vai, continua. Virei blogueira, gente. Pode blogueira. Ó, Também. Eu que criei o nome. Vem, tchau. Vem, Twig, vem cá, Twig. Sem graça.